Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos concluir as nossas reflexões para o segundo trimestre de 2021 da classe de adultos, lição de número 13. E eu quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas para você apenas apertar o play e ser abençoado, edificado por Deus. Estamos tratando de uma temática muito interessante que fala sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição será ministrada no próximo dia 27 de junho de 2021 e estas lições são comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Aqui meus agradecimentos a este pastor por comentar lições tão gloriosas ao coração da Igreja de Cristo. O tema desta lição, que conclui o nosso assunto para o segundo trimestre, fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. E eu quero fazer uma oração agora, juntamente com você, com meu coração cheio de gratidão, e pedir ao Senhor que continue abençoando e trazendo esclarecimento à nossa mente. Então aperte o cinto, feche seus olhos aí e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Muito obrigado por cada uma das reflexões dentro deste segundo trimestre da classe de adultos de 2021. Nós te louvamos porque fora grande o aprendizado, o ensino muito tocou o nosso coração, a nossa mente, e nós somos gratos ao Senhor por tão grande privilégio. Assim nós oramos e agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Veja, eu quero fazer agora todas as leituras que irão fundamentar as nossas reflexões a partir de agora. Mas eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tenha liberdade para se inscrever neste portal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like abençoado. E tenha liberdade para compartilhar nosso conteúdo nas suas mídias sociais e eclesiásticas. Você que já faz parte dos mais de 600 inscritos nesta plataforma, meu muito obrigado, e você também tem toda a liberdade para compartilhar nossos conteúdos, abençoando a quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então para as nossas leituras. O texto áureo desta reflexão está em Efésios capítulo 3, versículo 10, e o texto sagrado diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática nos diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. E o texto bíblico que fundamenta toda a nossa reflexão está em Efésios capítulo 3, versículos 8 ao 10 e 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 ao 10. Eu peço que você dê uma pause aí no seu vídeo e faça toda esta leitura que vai fundamentar nossas reflexões a partir de agora. Lições preciosíssimas propostas para a conclusão deste assunto glorioso do segundo trimestre de 2021. E temos um objetivo geral proposto, que é mostrar o caráter da multiforme sabedoria divina. E para cada um dos 3 pontos aqui abordados e estudados, um objetivo distinto e específico. E o primeiro, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. O segundo, elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. E o terceiro, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito Santo. Como é bom falar de dom espiritual e dons ministeriais. Que ensinamentos gloriosos extraímos ao longo deste segundo trimestre de 2021. Quantas heresias foram desmanteladas, quantos ensinos fraudulentos foram corrigidos pelo ensino ortodoxo à luz da palavra de Deus.
É importantíssimo lembrar que muitas meninices deixaram de ser praticadas dentro de nossas igrejas pelo aprendizado da palavra de Deus proposto para este trimestre. Porque quando se fala de dons espirituais, aí, meu querido, nós sabemos que há diversas interpretações equivocadas e que fogem totalmente do princípio, do modelo estabelecido pela palavra de Deus. Então, como é bom estudar a palavra e como é bom estudarmos a teologia da Santíssima Trindade, identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e perceber que eles estão em pleno relacionamento, numa perfeita unidade. Portanto, não poderíamos esperar outra forma de Deus agir em favor da igreja e pela igreja, senão pela expressão da sua multiforme sabedoria em trabalhar no mundo através da minha vida e da sua vida, que somos igreja de Cristo, corpo de Cristo. Para isso, Deus então vai disponibilizar estas ferramentas ao povo de Deus, que são justamente estes dons espirituais, os dons de revelação, os dons de poder, os dons de expressão ou elocução e também os dons ministeriais. Que o Senhor então possa nos usar como estas ferramentas maravilhosas em suas mãos. O ponto central desta lição diz que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta para pessoas simples. A introdução. O Altíssimo então revelou para a igreja o mistério oculto desde a fundação do mundo. Quando lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 26, é justamente isso que lemos. Um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e agora foi manifesto aos seus santos. Então, pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para que nós possamos então entender e compreender. E agora estes seus santos apóstolos e profetas é justamente quem são usados para agora que este mistério que é Cristo fosse a mim e a você revelado. E isto é algo glorioso. Era justamente a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e como você. Esta reflexão propõe 3 pontos a serem estudados. O primeiro, os dons espirituais e ministeriais. O segundo ponto, bons dispenseiros dos mistérios divinos. E o terceiro ponto, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Uma característica ou algumas características a respeito dos dons espirituais e ministeriais é que, primeiro, são diversos. Segundo, são amplos. E terceiro, são dádivas do Pai. Você sabia disso? Dons espirituais e dom ministerial são justamente dádivas do Pai. São diversos. E onde nós aprendemos a respeito desta diversidade? Quando lemos, por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, ali o texto sagrado nos diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Aqui há uma lista que nos é apresentada, então, 9 dons do Espírito. Mas dentro do contexto bíblico existem outras passagens bíblicas que já foram mencionadas em lições anteriores. Eu já deixei o card aqui das lições anteriores e você pode clicar neste card e acender cada uma das lições aqui apresentadas e você verá esta verdade. Nessas lições anteriores, vimos outras listas como Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, a lista de 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 10 e 28 a 30, 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11 e Hebreus capítulo 2, versículo 4. São dons da esfera congregacional e, como eu sempre digo, são dons que não são residentes
porque é o Espírito que distribui a cada um como quer para o que for útil, para a edificação, para a consolação e para a exortação da Igreja de Cristo. E em Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 11, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, vemos também os dons espirituais na esfera ministerial, agora no contexto igreja. São amplos porque a sabedoria de Deus ela é multiforme e plural, ou seja, que se expressa ou se manifesta de diversos modos. Então, é justamente manifestada em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E são dádivas do Pai, é uma característica importantíssima que não pode ser ignorada. Quando agora o Espírito Santo comunica a mim e a você um dom do Espírito, temos que ser gratos porque fomos agraciados por uma dádiva do nosso eterno Deus. E agora podemos expressar e observar estas dádivas no contexto de a dádiva do amor, quando vemos, por exemplo, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Quem poderia me dizer? Ora, é João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a grande manifestação do Deus Altíssimo em favor de uma humanidade degenerada. Este amor dispensado por Deus vai desafiar a mim e a você. E eis aí o grande desafio de uma vida cristã é justamente aproximar dos nossos amigos, daqueles que nos aborrecem, daqueles que estão diante de nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, em demonstração de amor. Ou seja, externar este amor de Deus a todo ser humano que é carente da graça divina. E um grande mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão grande quanto o primeiro, é justamente amar o próximo como a nós mesmos. É um grande desafio da vida cristã. A dádiva também da filiação divina. Quando, por exemplo, Deus torna um filho das trevas em um filho de Deus, como nós vemos na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ali lemos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja como fomos agraciados por Deus. Fomos removidos das mais densas trevas e habitamos agora na luz. É justamente a graça do Pai indo ao encontro do indivíduo, tornando família de Deus, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 19, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e família, e da família de Deus. Este texto de Paulo aos Efésios mostra o caráter da nossa condição agora em Cristo Jesus. Fazemos parte de uma grande família, a família de Deus. Outro ponto que é uma grande dádiva é o ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado deste ministério da reconciliação. E o que é reconciliação? Como podemos definir ou conceituar reconciliação? Ora, é um meio que Deus provê em Cristo Jesus para agora restaurar a comunhão a Deus, um homem que estava morto em seus delitos e pecados. Esta comunhão estava interrompida e agora em Cristo ela é restabelecida, reconciliada. E a partir deste momento, reconciliados, recebemos também uma grande autoridade, ou uma grande vocação em Cristo, que é justamente
ter esta palavra em nós da reconciliação, porque esta palavra foi posta em nós, como lemos na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então, todo ser humano pode ter a esperança da vida eterna, mas de salvação agora também. Nós temos convicção da nossa salvação justamente neste tempo presente. E como podemos ter esta garantia? Ora, quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura, e isso é o resultado, o resultado que Deus opera na vida deste indivíduo. E esta é uma verdade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O segundo ponto, bons dispenseiros dos mistérios divinos. E o que é dispenseiro? Ora, tem relação com mordomia, mordomos, e remonta até mesmo o aspecto de diaconia, que é serviço ou ministério. E como devemos nos comportar então como bons dispenseiros? Ora, devemos nos comportar com sobriedade e vigilância, característica exigida do cristão, ser vigilante. Lá no Getsêmani, Jesus disse de forma clara: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui o aspecto de que a vigilância deve preceder a oração parece-me que fica evidente. Outro detalhe, ser amoroso e hospitaleiro. E também o dispenseiro deve administrar com fidelidade. O dispenseiro, aquele que deve administrar a igreja local, retira da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. A aplicação na palavra, na oração, na intimidade com Deus, para que possa agora dar à igreja o melhor alimento possível, o alimento sólido, o alimento substancioso que vai de fato alimentar a igreja de Cristo. Então Paulo vai destacar o aspecto sóbrio e vigilante deste, que agora é candidato ao episcopado, como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério, como lemos em 1 Timóteo capítulo 3, como lemos na primeira epístola de Paulo a Tito capítulo 1. E aqui Paulo a Timóteo diz: convém que o bispo seja irrepreensível, não pode ser digno de repreensão, marido de uma mulher, não pode viver o aspecto do adultério ou viver de uma forma de bigamia, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para o ensino, uma grande característica que deve acompanhar aquele que deseja o episcopado, esta aptidão para o ensino. E se há esta aptidão, então a Bíblia diz que deve haver dedicação a este ensino. Então veja, estas são recomendações do apóstolo Paulo. Este obreiro não pode ser dado ao vinho, a bebida agora traz confusão à mente deste indivíduo, causando contenda e também dissoluções. Este homem também deve ser, e o fiel dispenseiro é justamente o oposto desta condição de contencioso e dissoluto. Nunca perde a sobriedade, e justamente esta é uma característica pontual e importante na vida deste bom dispenseiro. Amor e hospitalidade também deve ser. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar então sabedoria e amor no trato com as pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, sejam eles familiares, dentro do contexto igreja, na sociedade onde nós estamos inseridos. Este amor ele fica evidente naquele que é um bom dispenseiro de Deus. Amar sem esperar algo em troca.
Há uma inversão do sentido aqui apresentado, onde as pessoas buscam sempre receber. Eu faço porque eu tenho, eu faço como uma moeda de troca. E não deve ser assim o comportamento daquele que é chamado ao ministério e aqueles que são chamados a serem bons dispenseiros dos mistérios divinos. Então, recebemos esta grande comissão da parte de Cristo e somos chamados a amar sem receber coisa alguma em troca. E veja, isso é uma característica extremamente importante. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida dele por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. O dispenseiro deve também administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e com fidelidade. Características extremamente pontuais, necessárias na vida deste chamado agora por Cristo. A palavra de Deus vai nos advertir: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É interessante que estamos falando aqui sobre os dons espirituais e ministeriais, e eu quero projetar aqui na tela uma síntese daquilo que foi apresentado ao longo de todo este segundo trimestre a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Quando falamos de dons de revelação, sabemos que estamos falando da palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Quando falamos de dons de poder, o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Quando falamos dos dons de expressão ou elocução, os dons de profecia, a variedade de línguas e a de interpretação das línguas. E os dons ministeriais, como vemos em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Características que agora foram apresentadas ao longo de todo este segundo trimestre de 2021. Então, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O terceiro ponto: os dons espirituais e o fruto do Espírito. Veja, os dons espirituais, primeiramente, são uma necessidade para a Igreja de Cristo, devem ser assim observados, e os dons espirituais também se relacionam com o amor cristão, e isso você vai ver claramente aqui abordado, como é claramente abordado pelo apóstolo Paulo, quando este escreve aos irmãos de Corinto. Então, os dons espirituais são, e não adianta dizer que não, os dons espirituais são indispensáveis à Igreja de Cristo. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença de Deus e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo, curar e levar este indivíduo para o céu. Uma mensagem que sempre ouvimos ao longo da história. Os pais desta igreja moderna tinham esta pregação em seus lábios, e agora pouco falamos sobre conversão, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre batismo no Espírito Santo e sobre esta promessa de salvação e de eternidade. Mas quando falamos desta frieza, é bom salientar que o fogo que nós buscamos não é um fogo estranho, como se vê em muitos ambientes por aí. É necessário que busquemos este calor no Espírito e que este fogo santo eterno seja de fato sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e não este fogo estranho que anda queimando por aí. Então é extremamente importante que façamos e pontuemos este detalhe. Então, em tal
estado, os dons do Espírito são ainda mais importantes. Ou seja, neste momento em que as coisas estão difíceis e em alguns momentos indo de mal a pior, os dons do Espírito se fazem necessários. É justamente no tempo de sequidão que precisamos buscar mais esta fonte de água que jorra para a eternidade. Os dons espirituais também se relacionam com o amor. Quando Paulo termina, por exemplo, o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo está dando ênfase àquilo que ele iria tratar agora no capítulo 13 da mesma epístola, que é justamente sobre o amor. O capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios trata unicamente a respeito do amor. Não é por acaso que este tema está justamente no capítulo 13, onde no capítulo 12 se fala de dons espirituais e no capítulo 14 também se fala sobre dons espirituais e como devemos nos comportar agora quando somos instrumentos de Deus no uso do dom espiritual. Ali, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai justamente referir a vários dons, ensinando que sem amor não adianta tê-los. Nas virtudes teologais que vemos em 1 Coríntios capítulo 13, ali nos diz claramente que desde agora permanecem a fé, a esperança e o amor, sendo que a maior destas é o amor. Isto é uma verdade que não pode ser ignorada. Muitos buscam os dons espirituais, ministeriais, mas não buscam viver esta evidente demonstração de amor. A necessidade, então, é que expressemos o fruto do Espírito. Você é templo do Espírito Santo? Responde aí, vai. Você é? Então, eu quero dizer que você deve evidenciar aquilo que o Espírito Santo produz na sua vida, tá bom? Não é falando só em línguas, correndo para cá, debaixo do manto, do mistério. Veja, é um princípio equivocado a respeito de espiritualidade. Quer conhecer alguém que é espiritual? Perceba aquilo que ele produz enquanto fruto do Espírito Santo de Deus. Então, uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito que encontramos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? Mas o fruto do Espírito é, antes de tudo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, é fé, é mansidão e é domínio próprio, é temperança. O cristão deve ser temperado. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. O que encabeça o fruto do Espírito é justamente o amor. Se não tiver amor, eu nada seria. Seria como sino que tine. Poderia falar língua do homem e dos anjos. Não tinha valor algum. Poderia ter todo o conhecimento, toda a ciência, toda a profecia. Se não tiver amor, nada seria. Esta é a síntese do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Porque o amor... Veja, o amor fraterno, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é o mais excelente e mais excelente que os dons espirituais. Não se assuste, mas eu vou repetir, o caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Essa lição, a última lição deste segundo trimestre de 2021, nos falou a respeito dos dons espirituais e ministeriais e falou-nos sobre esta multiforme sabedoria de Deus que agora é expressa ao mundo através da minha vida e da sua vida enquanto corpo de Cristo. Que o Senhor possa nos instruir na sua palavra mais e mais e nos usar para agora ser esta ferramenta de intervenção divina no meio desta sociedade de forma sobrenatural e que os dons necessários venham ser comunicados a nós e que os dons tão importantes possam ser aprendidos e que possamos usá-los com sabedoria, prudência, amor e zelo para com a igreja de Cristo.
Esta é a nossa última reflexão e eu quero louvar a Deus por você que nos assistiu ao longo de todas essas lições anteriores. Daqui para frente, começamos mais uma lição falando sobre o terceiro trimestre agora, onde falaremos sobre a história de Israel, o contexto cultural, o plano divino para com Israel, mesmo em meio à infidelidade da nação. Lição já maravilhosa que vai trazer grande enriquecimento. Você ficou até aqui, meu muito obrigado, que o Senhor possa abundantemente abençoar a sua vida. E eu rogo ao Senhor que abençoe a cada um que acender este conteúdo. Eu peço que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, no nome santo de Jesus. Não saia sem antes se inscrever neste canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe nosso conteúdo nas suas mídias sociais. Eu te peço, nos ajude a crescer nesta plataforma e compartilhe nossos conteúdos em todos os países de fala portuguesa, em nome de Jesus. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.